Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Leandro, sou professor, Rafael Leandro. Dou aula das matérias que o povo mais gosta, que normalmente é física e matemática, claro. Dou aula dessas matérias. E eu vou passar alguns vídeos a respeito de orientação vocacional. Que é uma coisa que é muito complicado, uma historinha minha, alguma coisa que aconteceu comigo. Quando eu estava terminando o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu estava em dúvida entre 7 cursos. 7. Olhava e falava assim, eu quero fazer um desses 7, mas eu não sei qual. E é engraçado que todos os meus professores, todo mundo que me conhecia da escola, que via como que era o meu andamento da escola, achava que eu ia por um caminho, que era fazer direito. É incrível, que eles achavam que eu iria fazer direito, por quê? Eu adorava debate, adorava situações em que eu tinha que questionar e contra-argumentar. Esses debates na sala de aula eu adorava. Eu tinha um professor que hoje entrou para a área da política, um professor fantástico, e acho que esse professor é um dos poucos e bons políticos honestos que eu conheço, tá? E bons, que é o professor Ladenilson. E ele fazia debates muito legais na sala de aula, que ele colocava dois contrapontos. Então ele pegava e colocava, hoje a gente vai nossa, isso é velho, gente. A gente vai debater a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. E aí colocava uma pessoa para defender, outra pessoa para atacar, e eu adorava ser o advogado diabo nas situações. Enfim, no final das contas, dentre os 7 cursos, eu prestei física, porque eu queria ser astrônomo, sempre fui fascinado pelo céu, então eu queria ser astrônomo, só que eu prestei o curso errado. Eu tinha que prestar física bacharel, prestei física licenciatura, e aí no meio do curso, o pessoal lá falando sobre técnica para ensinar, técnica para dar aula, comecei a ver metodologia do ensino, comecei a ver psicologia da educação, comecei a ver essas disciplinas e olhava assim, por que eu vou precisar saber isso para ser astrônomo? E aí que eu fui entender a diferença, já estava no curso quando eu fui entender a diferença entre licenciatura e bacharelado. Qual foi a consequência? Uma ótima consequência, no meu caso, que eu dei muita sorte. Eu me apaixonei pela área da educação, achei muito gostoso eu vir aqui, conversar com os alunos, bater papo com os alunos e ainda ser pago por isso. Eu dei sorte por prestar o curso errado. Mas ainda tem toda uma história até eu chegar na área da educação. Demorou mais 10 anos até eu decidir que eu ia realmente para a área da educação, tá, gente? Esse começo não foi tão bonitinho assim. Foi ali que plantou a sementinha. Você gosta de dar aula. Mas demorou ainda 10 anos para eu poder falar assim, não, eu vou dar aula da minha vida, é isso que eu vou fazer da minha vida. E essas pressões relacionadas à orientação vocacional acontecem muito. E a falta de conhecimento a respeito do que você quer fazer acaba atrapalhando bastante na hora de tomar a decisão. Então, quanto mais você souber de informações, melhor. Quanto mais você souber, olha, por esse caminho é legal, eu tenho esse perfil, eu tenho essa cara, melhor. E até nesse aspecto eu desenvolvi um teste que eu aplico nas escolas que eu trabalho, de orientação vocacional, que ajuda bastante nesse aspecto. É um teste eu mesmo desenvolvi, usando matrizes, usando várias coisas que eu aprendi com matemática, estatística, essas coisas, para poder ajudar a orientar. Dá mais ou menos umas 200 perguntas que o aluno tem que responder antes da gente começar a conversar. E acaba ajudando bastante, acaba refletindo bastante, tá? Mas a informação é a primeira coisa. Não façam como eu. Saibam a diferença entre licenciatura, bacharelado e tecnólogo antes de escolher qual faculdade que você vai e quais as consequências disso. Para não terminar o curso e falar, poxa, não era isso que eu queria. Não faça isso. Não, então, pelo menos, você pode até errar na hora de escolher o curso, mas você vai errar pensando, o que tem uma grande diferença. Beleza? Então, baseado nisso, vamos entender agora sobre os graus de graduação. Graus de graduação. Vamos lá? Então, os graus de graduação. Como que isso funciona? No Brasil, a gente tem essas divisões do grau de graduação para a gente saber os caminhos e até onde que as pessoas estudaram. Então, eu vou fazer de uma maneira geral, graus de escolaridade, que é a forma correta de falar. Escolaridade. E desculpa, eu sou viciado em lousa, em trabalhar com a lousa. É assim que eu vou trabalhar esses vídeos com vocês para ficar mais fácil. O primeiro grau de escolaridade, ele pensa o seguinte, que é o ensino fundamental. Ensino fundamental. E minha letra é péssima, né, gente? Mas tudo bem, vocês não dão desconto. O ensino fundamental. O que é o ensino fundamental?
Quando foi pensado a educação, é isso aqui, é o mínimo que você precisa saber para viver em sociedade. Mínimo para viver em sociedade. Viver em sociedade. Sem pôr em risco a si mesmo e as outras pessoas. Então, por que o ensino fundamental é voltado para isso? O ensino fundamental ele foi pensado voltado para a formação de mão de obra de pessoas que iam só repetir. Então, formação de mão de obra operacional. De mão de obra operacional. Porque aqui não aparece para vocês, né? Então não vou escrever aqui não. Formação de mão de obras operacional. Então, por quê? Qual que era a ideia? O ensino fundamental foi pensado para formar aquela pessoa que ia trabalhar no chão de fábrica. Para pensar, tipo, o mínimo que tem que saber? Quantidades, saber um pouquinho da história do país, para ele entender o que vai se acontecendo ao longo da política, saber um pouquinho de saúde, para que ele não cometa algumas coisas que poderia prejudicá-lo ou prejudicar as outras pessoas no aspecto de saúde, entender o porquê das campanhas de vacinação. O básico do ensino fundamental é o mínimo para viver em sociedade, ser capaz de reproduzir aquilo que ensinarem para ele. Tanto que se você estuda numa escola um pouco mais puxada do ensino fundamental, você vai perceber que durante o ensino fundamental você tem que reproduzir aquilo que o professor ensina para você. Ao longo do tempo, quando você chega já no ensino médio, é ensino fundamental, depois vem ensino médio. Ensino médio. Aí você chega no primeiro ano do ensino médio, aí você toma aquele choque de realidade. Como que é o ensino médio? Qual que é a ideia do ensino médio? É o que você precisa saber para conseguir refletir e resolver problemas simples. Então, o ensino médio, na sua vida, na vida das outras pessoas. O ensino médio foi pensado voltado para a reflexão e a solução de problemas simples. Tá? Por quê? Reflexão e solução de problemas simples. Se o ensino fundamental foi pensado para que você soubesse o mínimo para você viver em sociedade, o ensino médio foi pensado para que você consiga resolver pequenos problemas. O ensino fundamental foi pensado para a pessoa de chão de fábrica e o ensino médio pensado para os supervisores, para os chefes, para os líderes de produção. Então, por isso que você precisava conseguir resolver problemas simples. Tanto que quando você vai fazer ensino médio, quando você está no fundamental, as questões é mais ou menos reproduzir o que o professor faz. Quando você vai para o ensino médio, as questões se modificam. As questões te obrigam a pegar aquilo que o professor está dizendo, aquilo que o professor fala, e adaptar numa situação diferente. Então você pega aquilo que o professor fala e adapta numa outra situação. Isso muitas das vezes dá um choque na cabeça da pessoa, que ela fica um pouco perdida. Então tem que tomar muito cuidado com essas informações, com essa adaptação ao ensino médio. Os materiais didáticos, normalmente, eles já prevêem isso. Já prevêem que no ensino médio você vai precisar refletir sobre o assunto. Mas, às vezes, o choque do aluno leva um pouco mais tempo para ele se adaptar às novas exigências do ensino médio. É por isso que, muitas das vezes, um aluno que é nota 7, 8 no ensino fundamental vai para o ensino médio e toma um choque no primeiro bimestre. Isso acontece muito, tá, gente? Então, não se assuste se você é pai, se você é aluno e você tomou um choque no começo. É até você se adaptar e adaptar o seu cérebro a resolver problemas e não apenas repetir aquilo que o professor fala. Tranquilo? Só que o ensino médio, ele é voltado para duas áreas. Primeiro, o ensino médio normal, que é a reflexão de solução de problemas simples. E aí você tem também, nessa parte do ensino médio, o ensino técnico. Ensino. Um dia eu aprendo a escrever nesse negócio. Ensino técnico. Aí você vai para o ensino técnico. Qual que é a ideia do ensino técnico? É te ensinar a refletir na solução de problemas simples, mas ao executar tarefas
relacionadas a uma profissão específica. Profissão específica. Eita, letra bonita da peste. Então, o ensino médio e o ensino técnico é o mesmo grau de escolaridade, tá? Qual que é a diferença? Enquanto o ensino médio você soluciona problemas simples de forma geral, o ensino técnico você vai solucionar esses problemas simples dentro de uma profissão específica. Essa é a diferença dos dois. E isso é o mesmo nível. O ensino médio e o ensino técnico, a gente fala que é o mesmo nível, é nível secundário, nível médio. E aí, o médio, solução de problemas simples de uma maneira geral, e o técnico, solução de problemas simples dentro de uma profissão. Mas ele é totalmente voltado à execução de tarefas. O que significa isso? Você vai fazer uma casa, por exemplo. A função do técnico é executar algumas tarefas. Então, ele vai executar a construção, o projeto, vai botar a mão na massa, vai fazer os desenhos, vai relacionar algumas coisas mais simples. Qual que é a função do engenheiro? Ele não é a função dele executar. A função dele é pensar, raciocinar aquilo teoricamente que só de pôr a mão na massa a pessoa talvez não perceba. Então a função do engenheiro é pensar numa coisa, a função do técnico é executar aquilo que o engenheiro pensou. Então o técnico serve para execução. Então é para executar. Pensar, raciocinar de uma maneira mais profunda, aí já é função do ensino superior. E aí a gente vai falar, ensino fundamental, o básico para a pessoa sobreviver em sociedade. O ensino médio já é o básico, as pequenas reflexões e a solução de pequenos problemas. O ensino superior é o que vai dar as condições para a pessoa resolver grandes problemas, refletir sobre grandes soluções, conseguir encontrar novas formas de fazer as coisas que o técnico vai executar. Então, aí você chega no ensino superior. Vamos entender isso melhor. Tá? Aí, tô aprendendo esse programa, eu vou ficar bom nesse. Vai demorar uns 10 anos, mas eu vou ficar bom nesse negócio. Então, depois do ensino médio, vem o ensino superior. Ensino superior. O que você vai ver, o que tem no ensino superior? Aí no ensino superior, ele se divide em 3 grupos, em 3 características, em 3 partes. Primeira parte é o bacharel. Bacharel do ensino superior. E aqui que foi a minha confusão. Bacharel. A outra parte é a licenciatura. E a outra parte é o tecnólogo. Então são esses 3 tipos. Qual que é a diferença dos 3? O bacharel vai te dar a capacidade de refletir e solucionar problemas complexos relacionados àquela área. Então, refletir e solucionar problemas complexos. Solucionar problemas complexos em uma área. Nossa, que letra feia, gente. Me perdoa, mas eu gosto de fazer assim, tá? Garanto que numa lousa minha letra fica mais bonita. Aqui é realmente feio. Para entender melhor o bacharel, eu vou explicar uma confusão que acontece, tem no curso de pedagogia, uma confusão muito parecida também acontece no curso de administração, e aí dá para entender melhor, tá? O curso de pedagogia, antes, quando ele foi pensado, o curso de pedagogia, você tinha o pedagogo e o pessoal do magistério. Então, superior, pedagogo, e magistério era o professor que ia dar aula para o ensino fundamental. Por que ele foi pensado desse jeito? O professor que ia dar aula para o ensino fundamental 1, ele fazia um curso técnico de magistério. O que o curso técnico ensinava? Como dar aula para as crianças.
como dar aula, como ensinar, alfabetizar, como executar a tarefa de dar aula. Era execução de tarefa. E aí, o pedagogo era quem? Era quem ia pensar a educação, ia resolver os problemas da educação. Então, ele tinha matérias e disciplinas voltadas para um diretor, para um coordenador, para um supervisor de ensino, para pessoas que iriam pensar a educação, não dar aula. Então, quem queria dar aula? O pessoal do magistério. Então, e o pedagogo? O pedagogo iria refletir sobre a aula, explicar para o pessoal o que queria fazer, como queria fazer as aulas. Era essa a função. Quando o magistério foi fechado, não podia mais dar aula só com o magistério, e aí o pedagogo ficou com as duas funções, de executar a aula, de dar aula, e também de formar pessoas para cuidar de direção, para cuidar de coordenação, para cuidar de supervisão. E isso teve um choque, porque os cursos eles ficaram no mais ou menos, não conseguia formar grandes diretores e coordenadores, como também tinha dificuldade de formar grandes professores. Então muitos professores acabaram indo para a área sem saber dar aula. Entrava na sala de aula, tipo, eu sou pedagogo, e tomou aquele choque de realidade, viu que, putz, eu não sei fazer nada aqui dentro, eu sei grandes autores, grandes coisas, mas eu não sei dar aula. E tomou esse choque. Então levou um tempo até que os cursos de pedagogia se adaptassem a também ensinar a pessoa a dar aula. Claro, gente, eu estou falando de coisas que demoraram quase 25, 20 anos aí de lá para cá. Acho que já faz pelo menos, acho que foi 2008, 2007 que o curso de magistério já não podia mais existir. Então já passou um tempo, então a gente já evoluiu nesse aspecto, os cursos superiores já evoluíram bastante no que diz respeito a isso. Já se adaptaram nesse aspecto. Mas foi um problema que enfrentaram. Uma outra coisa dos cursos de administração é uma coisa que eu vi muito quando eu dava treinamento para jovem aprendiz, para novos administradores que entravam nas empresas, que poxa, o cara se formou em administração e não sabe fazer uma folha de pagamento. Sim, o curso de administração não é para ensinar a fazer folha de pagamento. O curso de administração é para ensinar a administrar uma empresa, pensar, refletir sobre tudo em cima dela. Se você quer uma pessoa que faça folha de pagamento, pega um técnico. O técnico de administração ele tem que saber pôr a mão na massa, fazer a folha de pagamento, fazer planilha, ele que tem que saber. O bacharel em administração ele tem que saber pensar a administração e não simplesmente escrever, fazer uma folha de pagamento, essas coisas. Não é o foco do bacharel. O bacharel tem que saber pensar no assunto. São coisas de reflexão. Essa é a diferença dos dois, tá bom? Então, vamos avançar. Depois do bacharel, a gente vai falar um pouquinho a respeito do licenciado. O que faz o licenciado? Licenciatura é aquele que vai ter a capacidade de ensinar sobre aquele assunto. Essa é a função do licenciado. Então, uma coisa que é importante você entender. Fazer uma coisa e ensinar são coisas totalmente diferentes. A habilidade que você exige é totalmente diferente. Conheço pessoas que resolviam a questão de FUVEST, de Unicamp, de Unesco, assim como se estivesse brincando, tipo, porque era a coisa mais fácil do mundo. Mas na hora de pegar, beleza, agora me explica. Esquece, ninguém entendia o que o cara falava. Por quê? A habilidade de executar algo é diferente da habilidade de ensinar algo. São habilidades diferentes, são formações diferentes. Então, o licenciado, ele é treinado, ele é totalmente trabalhado para ensinar sobre aquilo, não executar. Então, ele executa com pequenas coisas, mas se você for comparar um bacharel em matemática e um licenciado em matemática na hora de resolver uma questão, o bacharel voa, ele faz muito melhor. Só que o licenciado sabe falar sobre aquilo. Essa é a diferença das duas formações. Então, quando eu prestei o curso de astronomia, eu tinha que ter prestado bacharel para poder entrar, fazer pesquisa e tudo mais dentro da área de astronomia. Eu prestei licenciatura, virei professor e me apaixonei pela área. Não me arrependo disso, adoro o que eu faço. É muito legal fazer isso. Eu costumo dizer que eu faço o que eu gosto, passo o dia inteiro conversando com os alunos, batendo papo, falando besteira e ainda me pagam por isso. Tem coisa melhor? Não tem coisa melhor, galera. É a minha área. Eu adoro o que eu faço. Mas vamos avançar. O tecnólogo é um pouquinho mais difícil de explicar. Mas vamos lá, que eu acho que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês do que é. O tecnólogo, ele é uma forma, ele é meio que um atalho. Por que eu estou dizendo um atalho?
A ideia do tecnólogo surgiu quando a Alemanha, depois da Segunda Guerra, que ela estava detonada e precisava de novos profissionais, o tecnólogo surgiu para resolver esse problema. Como é que funciona o tecnólogo? Bom, se eu quero chegar à área de finanças, ao invés de eu fazer uma faculdade de administração que demora 4 anos, depois eu faço uma pós-graduação, uma especialização de mais 2 anos, ou seja, eu vou demorar 6 anos para me tornar um bom na área de finanças. O que o tecnólogo faz? Ele criou cursos mais rápidos, totalmente voltados a uma única área. Então é como se eu tivesse um curso de especialização direto, não preciso nem passar pelo normal, por exemplo, o administrador tem que ver tudo, ver a marketing, ver a contabilidade, ver a administração, ver tudo, e depois ele decide onde ele vai. Não, o tecnólogo já é um especialista em pouco tempo. Então o tecnólogo é uma formação especialista, em pouco tempo. Então, ao invés do cara demorar 6 anos para se formar, ele vai demorar 3 anos, já vai direto para a área que ele queria ir e já está tudo ótimo. Essa é a ideia do tecnólogo. Qual que é o porém? Ele vai ficar especialista naquele ponto, naquela área. Então ele não cria a capacidade de refletir em outras áreas pluridisciplinares, multidisciplinares. Então normalmente um tecnólogo em finanças, ele é muito bom para falar de finanças. Mas na hora que ele vai para ter que conversar com o pessoal do marketing, ele dá uma travada. Na hora que ele vai pensar na contabilidade, nem tanto, mas dá uma travada. Então você tem esse aspecto que o tecnólogo ele é muito bom naquela área, naquele foco, naquele ponto. Do mercado, qual que é a questão? Tem ainda muito preconceito com o tecnólogo. Às vezes as pessoas, os gestores, eles querem um tecnólogo, mas não sabem disso. Porque o tecnólogo ele é melhor em executar do que o bacharel. O tecnólogo ele é melhor formado para execução do que o bacharel, sempre. Então às vezes você quer uma pessoa que agilize o processo de técnico da empresa, que faça as coisas caminhar mais rápido. O tecnólogo é interessante, porque ele vai fazer caminhar mais rápido aquela área dele. Eu quero refletir todo o contexto da empresa. O bacharel é mais interessante, porque o bacharel vai conseguir pensar em vários pontos para poder analisar tudo e te dar um feedback. Mas o bacharel tem um problema. Até eu acho engraçado a forma com que eles falam do bacharel, que é o engenheiro mecatrônico, que ele é um pato, que ele voa, nada e anda. Só que ele faz um pouco dos três e não é o melhor em nenhum dos três. É uma brincadeira do pessoal da mecatrônica, porque o pessoal da mecatrônica tem mecânica, informática e elétrica no mesmo curso. Para conseguir fazer os processos, e é necessário, tá gente? Isso é necessário para conseguir automatizar alguma coisa. Só que ele não é um mecânico, ele não é um especialista em informática, também ele não é um especialista em elétrica. Então eles têm essa brincadeira com o pessoal da engenharia. Então, quando a gente pensa em tecnólogo, ele já vai direto ao ponto. Ele não vai ficar 6, 7, 8 anos para chegar naquele nível. Tranquilo do tecnólogo? Só que cuidado, por exemplo, eu conheço empresas de engenharia que acabam pisando na bola nesse aspecto. Como assim? Ela não contrata tecnólogo. Então, esse é o problema de fazer um tecnólogo. Não que você não tenha a capacidade de fazer aquilo, mas algumas empresas ainda têm preconceitos quanto ao tecnólogo. Mesmo que esses tecnólogos tenham mais capacidade de executar as tarefas, facilitar a execução de algumas tarefas, do que o próprio bacharel. Tranquilo? Depois disso, vem o que a gente chama de pós-graduação. Por que é chamado de pós-graduação? A pós-graduação, se você é formado em bacharel, licenciatura ou tecnólogo, qualquer um dos três, você ganha o título de graduado. Me graduei. Então, depois que você está graduado, qual que é o próximo passo? Depois da graduação ou após a graduação. O que é a pós-graduação? É um curso que você faz depois de graduado. Tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou zerar minha telinha para falar só sobre a pós-graduação, porque pós-graduação ainda dá bastante coisa para falar. Tá? Deixa eu zerar minha telinha, zerar minha lousa. E vamos falar da pós-graduação.
Então, a pós-graduação, pós-graduação, pós-graduação. A pós-graduação se divide em duas partes. A pós-graduação vai se dividir em duas partes. Eita, letra feia da peste. A primeira é a pós-graduação lato sensu. E a outra parte é a pós-graduação stricto sensu. Stricto sensu, que a gente se lê. Stricto, que se escreve, stricto, que a gente lê. Stricto sensu. Isso é do latim. Não sei falar latim, então não sei traduzir isso para vocês. Se você explicar para vocês o que é o papel de cada um. A pós-graduação lato sensu, ela vai gerar o que a gente chama de especialistas. O que é um especialista? É aquela pessoa que, gostei, mas eu quero saber mais sobre esse assunto. Eu estou na área de direito, mas eu quero saber mais da área de direito trabalhista. Então você pode fazer cursos de pós-graduação que a gente chama de lato sensu, que vai simplesmente te falar mais a respeito daquele assunto que você quer mais. Então você fica pós-graduado, lato sensu, você simplesmente vai ouvir os professores falando a respeito daquilo. Tá? Então o lato sensu é essa base. E o stricto sensu? O stricto sensu tem toda uma carreira, porque a ideia do stricto sensu é formar cientistas. Quem já assistiu The Big Bang Theory sabe que ali a gente está falando de cientistas, mas não é só aquilo que é cientista, tá, gente? Não é só o cientista, não é só o que vai para o laboratório. Tem também o cientista que vai fazer trabalhos no dia a dia dentro de uma empresa, vai fazer trabalhos voltados para outras coisas. Não é só cientista de laboratório, tá, gente? E a parte mais interessante, tem uma coisa que a gente precisa quebrar. Porque aí você fala para uma criança, você desenha alguém da área da ciência no seu desenho. Normalmente ele desenha homens. Isso é triste, porque as mulheres fazem um trabalho na área acadêmica. Essa parte cientista é a área acadêmica, tá, gente? Faz trabalhos na área acadêmica maravilhosos, né? Tipo, dos professores que eu falo assim, nossa, esses caras são mulheres. Nossa, tem cada trabalho maravilhoso pelas mulheres cientistas e a gente acaba falando pouco disso. Então não importa se você é homem ou se é mulher, se te agrada essa ideia, qual que é a ideia do stricto sensu? Você fala assim, não, eu quero seguir pós-graduação em stricto sensu. É para aquela pessoa que diz e fala assim, ó, eu quero ser o melhor da minha área, eu quero ser muito bom. Você vai para o stricto sensu. Por quê? A sua função no stricto sensu é descobrir o que ninguém sabe. É descobrir aquilo que está todo mundo passando por cima. Descobrir um novo. Descobrir algo que a humanidade não conhece ainda. Essa é a função de quem segue carreira acadêmica, quem segue a carreira stricto sensu. Então aqui é o que a gente chama de carreira acadêmica. Que fala assim, a academia. Seguir a carreira na academia, seguir carreira acadêmica, seguir carreira stricto sensu. Então aqui, se você fala assim, oh, não, eu quero ser muito bom, eu quero ser o melhor do mundo, vai para a carreira stricto sensu. E aí, para ser o melhor do mundo, você precisa passar por algumas fases. Você não consegue criar algo novo se você não souber o que já tem criado. Então a primeira fase do stricto sensu é uma coisa chamada de mestrado. O que é o mestre? A pessoa que chega no título de mestrado. Quem é esse cara? É o cara que vai passar um tempo pesquisando e se aprofundando. Pesquisa e aprofunda no que a ciência tem naquele momento. No momento científico. Então, durante o mestrado, você vai saber quem são os grandes, os melhores e o que está sendo falado sobre aquela área que você quer se especializar no mundo. Então, quando você ganha o título de mestre, significa que você sabe no mundo todo, na sua área, quais são os melhores trabalhos, o que mais estão falando, o que estão pesquisando. Então, quando você se torna mestre, você se torna muito bom e sabe
no mundo inteiro o que está sendo falado a respeito daquilo. Esse é o mestre, beleza? O mestre é aquele que vai saber o que está sendo falado no mundo todo. Tanto que o mestre não está trazendo ainda uma coisa nova para a humanidade. Ele simplesmente sabe o que está acontecendo. Ele simplesmente sabe as melhores pesquisas, os melhores aprofundamentos. Ele ainda não traz nada de novo. Por isso que no final do mestrado você tem que fazer uma coisa chamada dissertação de mestrado. O que é uma dissertação de mestrado? É um documento que você vai escrever aquilo que você percebeu que está sendo falado no mundo naquele momento. Isso é dissertação de mestrado. Você não traz algo novo ainda, mas você faz uma compilação, você junta as informações do que está sendo falado no mundo naquele momento. Isso é um mestrado, tá? Uma outra coisa, depois, aí beleza, você fez todo um apanhado, você descobriu tudo que está sendo falado no mundo naquele momento. Qual que é o próximo passo? Você começou a perceber que ninguém falou sobre um assunto, olha, falta informação sobre esse aspecto. Já no seu mestrado você vai pegar e já vai apontar, assim, olha, ninguém falou sobre isso. Ó, falta aqui, ó, nesse meu assunto eu percebi, procurei no mundo inteiro informação e não tem. Quando você percebe alguma coisa que falta de informação no mundo, aí você pode ir para o seu doutorado. E só uma curiosidade, tem pessoas que saem da graduação direto para o doutorado, porque já na graduação percebe uma brecha na ciência. E ele já vai direto, porque a gente chama de doutorado. Então, qual que é a função da pessoa que está fazendo o doutorado? Trazer algo novo na área dela. Então, o doutor, a pessoa que diz, sou doutor, o que ele fez? Ele trouxe uma informação nova. É muito legal você, mesmo que você não entenda nada, mas é divertido você chegar numa pessoa que tem doutorado, que já é doutor, e fala, qual foi sua tese de doutorado? Ele vai falar sobre aquilo, que é aquilo. Primeiro, ele vai tomar um susto, né? Porque não está acostumado as pessoas quererem saber qual é a tese de doutorado dele assim do nada. Ele vai tomar aquele susto e vai falar sobre o que ele trouxe de novo que ninguém ficava sabendo, que ninguém sabia até então. Então, o doutor tem que trazer algo de novo na sua área. E aí, quando ele termina, ele faz uma coisa que chama tese. O que é a tese de doutorado? É o que ele trouxe de novo. Fala assim, olha, eu acho, então, tipo, segundo os meus estudos, se eu soltar essa caneta e arremessar na testa de alguém, dói, e ninguém tinha percebido isso. Só que aí o que acontece? Você vai para uma banca de pessoas que são especialistas naquela área também, e eles vão analisar se aquilo que você está falando tem sentido. Então, uma tese de doutorado não é simplesmente trazer algo novo. Você vai trazer algo novo e vai provar para aquela banca, para aquelas pessoas que estão ali, que você tem razão. Então, sua tese de doutorado pode seguir vários caminhos diferentes. Você pode criar uma tese no começo do curso falando assim, não, esse negócio de jogar na tese de alguém dói. E no meio do caminho você perceber, esse negócio não dói. Você pode descobrir isso. Os dois são informações novas. Então, durante o doutorado é muito comum que as pessoas vão mudando o caminho até chegar ao final. Vão mudando mais ou menos a sua tese até concluir o doutorado. Então, quando ele conclui o doutorado, ele vai para uma banca que vai avaliar se o que ele está falando tem razão ou não. Então, o doutorado é o que traz algo novo. Depois do doutorado, o que vem? Aí fala assim, acabou, entendeu? Depois do doutorado vem uma coisa chamada pós-doc. Pós-doc ou pós-doutorado. O que é o pós-doc ou pós-doutorado? Depois que sua tese saiu, ficou um tempo publicada, as pessoas estão lendo, estão falando sobre a sua tese, você vai para uma outra instituição, vai para uma outra faculdade, ou às vezes na mesma faculdade, mas é normal eles indicarem para outra. Para outras pessoas observarem sua tese e você refletir nela novamente, criar informações novas, criar uma situação nova dentro da sua própria área. Então você começa, porque cada vez que vão te orientando, vão te falando mais a respeito da sua tese, mais você vai ficando melhor, você vai trazendo mais informações, você vai trazendo mais coisas. Então a ideia do pós-doc é você pegar a sua tese e tornar ela ainda melhor. E aí você vai aprofundando normalmente em outras instituições. Isso é a ideia do pós-doc. Depois do pós-doc,
do que é o pós-doutorado, o que vem? Na verdade, você pode fazer vários pós-doc, mas aí tem um que não é bem depois, que você pode fazer caso seja seu interesse, que é a livre docência. Docência. Paroxítona terminada em de tom crescente, docência. Deve estar certo. O que é a livre docência? Você se tornou muito bom na sua área, já é pós-doc, já é o cara. Só que lembra que eu falei que ensinar é uma coisa, fazer é outra? E aí, o que é a livre docência? É você pegar e fazer cursos voltados, você se aprofundar e se tornar um exímio professor. Você vai fazer cursos na área de didática, cursos voltados a isso para ensinar aquilo que você pesquisou. Então é a hora que o cara se torna um professor exímio, um fantástico professor, um professor muito bom, tá? Então a livre docência é você se tornar um exímio professor. Por quê? Você vai ensinar aquilo que você pesquisou a vida toda. E ensinar bem, com técnicas de aula, com técnica didática, sabendo falar sobre aquilo. Isso é a livre docência. Então, quando uma universidade concede o título de livre docente para uma pessoa, significa que ela não só apenas é muito bom na área de pesquisa, mas ela também sabe ensinar. Então, ela une os dois lados. Tá? Essa é a sequência de todos os graus de graduação que a gente tem aqui no Brasil. Tá bom, gente? E aí, para vocês terem uma ideia do que fazer, de que cursos prestarem, de como seguir sua carreira, se você não quer seguir. Só uma dica: se você vai para a área de estrito senso, saiba que você vai ter que estudar muito a vida toda, porque é o único caminho para você desenvolver coisas, novas informações e novas coisas que realmente ninguém nunca viu. E você ter moral acadêmica, moral de pesquisa para falar sobre aquilo. Então você vai estudar a vida toda, praticamente. Então, pensa bem no seu caminho. Qual que é o porém? Essa escolha, ela é baseada em você, não é baseada lá fora. Então, o que te toca? Você quer estudar a vida inteira, quer passar boa parte da sua vida escrevendo coisas, lendo coisas e publicando coisas? Ou você quer ser aquela pessoa que vai e faz? São habilidades diferentes. Então, por isso que essa escolha, se você vai seguir carreira acadêmica, se você não vai, as duas são importantíssimas para a sociedade. Porque todos os profissionais, eles são muito bem-vindos e são necessários. A gente precisa desses grandes profissionais em qualquer área. A gente precisa tanto da pessoa que é muito boa na execução, quanto da pessoa que é muito boa na reflexão. A gente precisa disso na sociedade. É necessário, porque a sociedade só vai para frente se a gente tiver isso. Se a gente tiver grandes pessoas fazendo aquilo que elas devem ser feitas. Quando isso acontecer, se você parar para pensar, se todo mundo fizesse a sua parte na sociedade, fizesse aquilo que precisa ser feito, e que fosse bom para fazer isso, não ia precisar nem de dinheiro nem de política, pra vocês terem uma noção. Mas para a gente chegar nisso, a gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que saber os caminhos, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender. E até lá leva um tempo. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Foi um prazer estar aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.